Agora, trazer ele, Phil Soares, que é chefe de análise de ações da Orama, para a gente conversar mais sobre todo este cenário. Phil, seja muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui na BMC News. Um feliz 2023. Olá, olá, bom dia. Feliz 2023 para todo mundo. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Phil, não dá para a gente não aproveitar, né? Você que também sempre fala muito sobre Petrobras com a gente, para a gente abordar este assunto. Afinal, é um tema aí que a gente está discutindo bastante hoje, diante de todas essas questões do novo governo, novas possibilidades até de possíveis mudanças, inclusive na forma da política de preços da Petrobras. Isso tem trazido aí uma grande aversão ao risco para os investidores. Eu queria entender um pouquinho mais da sua visão especificamente sobre Petrobras. A nossa visão é de uma perspectiva de deterioração dos números, né? Essa questão da política de preço já vem sendo ventilada de uma forma bastante efetiva aí, mesmo desde antes do desfecho da eleição. Então, isso é uma questão que realmente pode trazer uma mudança muito grande no número da Petrobras. Então, o Jean Paul Prats, que é o novo presidente, a gente considera um nome bom, um nome técnico, né, dentro das alternativas aí que a gente teria. É um nome que tem um background técnico bem razoável, mas é um nome político, né? É um senador do PT. Então, ele veio reiterando as perspectivas que já vinham sendo consolidadas aí pelo mercado, que é a de mudança na política de preço e também a de uma redução aí na expectativa de dividendos por parte do mercado, né? Uma redução na expectativa de dividendos por parte do mercado, e o mercado, né, teve isso aí como muito ruim. A gente viu a Petrobras caiu na casa de 6% no pregão de ontem. E a nossa perspectiva é de sucessão aí dessa deterioração de perspectiva mesmo. A gente gosta de petróleo, no caso a gente está bastante bull em commodities, né? Estamos otimistas em commodities. Vocês estavam comentando aí de carteiras recomendadas há pouco tempo. A gente tem Suzano, temos Vale, né? Em 3 das nossas carteiras, Vale, que a gente acabou de colocar um relatório ontem no nosso site de análise, falando sobre Vale, reiterando a nossa recomendação de compra em Vale, commodities que nesse cenário de perspectiva de deterioração econômica nacional, né, de dinâmica interna nacional, commodities tende a ser um safe haven, né, uma proteção aí, uma salvação para carteira de ações das pessoas, e para a gente não é diferente. A gente está com essa perspectiva. Vale, Suzano, Minerva são bons exemplos aí de boas empresas para se expor ao setor de commodity. Em petróleo, a gente gosta muito de Prio, né, a antiga PetroRio, mas também gostamos das demais, né, talvez uma cesta aí das pequenas independentes. Mas Petrobras realmente a perspectiva é de mudança, né, bem substancial no número, né, conforme vem sendo sinalizado, e a gente acha que vai ser implementado conforme tem sido sinalizado, sim. Inclusive, Phil, um outro ponto, né? A gente tem falado muito sobre essas questões de estatais, né? As estatais do governo federal, com essa mudança, possível mudança de não mais privatização. Possível não, né? Bem concretizado, na verdade, a sinalização de que isso não vai acontecer. Em contrapartida, eu queria falar da Sabesp, né? Que é aqui do estado de São Paulo. É uma perspectiva grande também, havia uma perspectiva ainda grande em relação agora com a chegada de Tarcísio assumindo o governo. Eu sei que você acompanha também Sabesp, mas ainda tem outras questões ainda políticas, né, que possam, né, talvez deixar essa questão da Sabesp demorar um tempo mais em relação à privatização, mas eu queria entender a sua visão também em relação à Sabesp especificamente. Exatamente. A gente teve aí um anúncio ao longo de ontem para hoje, né, de mudanças na regulação do saneamento, que ainda não estão claras, né, como é que vai ser a destinação dessas mudanças. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Público foi rebatizada, foi retirada a parte de saneamento público, então agora é só a Agência Nacional de Águas. Ela deixou de ser responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional, passou para o Ministério do Ambiente, o que foi mal visto aí pelos comentários dos entes privados, e esse é um setor que está muito aquecido, né? Saneamento básico é um setor que vem tendo muitas concessões, desde o do marco legal que a gente viu ao longo do ano de 2021. Tivemos aí no apagar das luzes a privatização da Corsan, tivemos a SEDAI, e a perspectiva de privatização da Sabesp seria ótima, né? Agora, essa mudança toda, né, e coroando isso que já foi alterado, é a questão de uma formalização de quem é que vai ser o responsável pelo planejamento de saneamento básico a nível federal. Isso não foi formalizado, então ainda existe essa incerteza num setor que é objeto, né, que está sendo objeto aí de muitos investimentos e muitos contratos presentes. Então isso é muito ruim mesmo, muito ruim no setor que é
fundamental para a economia e que finalmente estava andando depois de décadas de estagnação. Então, isso é triste para o Brasil e muito ruim. Agora, a questão da Sabesp, né, esse setor que agora o governo federal quer ser mais presente, né, tradicionalmente é um setor que cabe a municípios e estados ter uma presença muito mais efetiva, que é, por exemplo, o que a gente vê com distribuição de gás, que é o que a gente vê com outros business, diferentemente de energia elétrica, por exemplo, que tradicionalmente é um setor observado e regulado pelo ente federal, a ANEEL. Então, a gente tem essa nova onda de incerteza aí, vamos ver o que vai ser resolvido. Agora, com certeza, a fato de você ter mudanças e você ter um novo governo que quer implementar mudanças, um governo que tem um discurso que não é pró-mercado, com certeza dificulta, né, o interesse de entes pela Sabesp, de outras empresas de saneamento que venham a desejar investir na Sabesp, comprar a Sabesp, privatizar a Sabesp. Isso traz incerteza e abaixa o preço de venda da empresa. Então, um revés para o Tarcísio, né, o que é tradicional dos governos petistas, né, colocar revés aí para os seus oponentes. Exatamente, né, Fio? Acho que esse é um ponto aí muito que você trouxe aí muito bem colocado, né, em relação a esses reveses aí, que são os que trazem incertezas. A Débora está aqui também, tem perguntas para o Fio. Vamos lá, Débora Oliveira chegando aqui para trazer mais destaques também do mercado para a gente falar mais. Fala, Débora. Tudo bem, Fio? Ótimo dia para você. A gente se fala bastante no Top News. Feliz 2023 para ti. Aliás, eu estou de olho aqui no setor, viu, Paula? Sabesp agora está subindo 1,18%. E ainda falando pouco sobre Sabesp, viu, Fio? Eu queria trazer uma fala aqui do Tarcísio de Freitas, ele que, né, tomando posse, a gente sabe que ele já tem falado bastante sobre essa questão da desestatização da Sabesp, e nessa segunda-feira ele citou a Eletrobras como um modelo para desestatizar a Sabesp. Ele disse, inclusive, vai ter ajuda, teria ali ajuda, né, do Banco Mundial, disse que já quer iniciar esses estudos, e ele disse que esse modelo de privatização da Petrobras é aderente e adequado. Não, Sabesp, né? Desculpa, da Eletrobras. Eletrobras. Obrigada, Paula. É aderente e adequado para a Sabesp. Você concorda com isso? Acha que seria um meio viável realmente esse modelo que a gente viu de privatização da Eletrobras também se encaixar no caso da Sabesp? Sim, esse modelo não é um modelo novo, né? Esse modelo já foi empregado outras vezes aí no passado, com destaque com a venda da BRDT, né, da BR Distribuidora, foi feita nesse modelo. Foi colocado uma corporation, foi colocado limite para concentração de poder político, né? Então, por exemplo, se você tem, na Eletrobras existe esse limite, né? Se você tem mais de 10% do capital votante, você só tem direito a votar no máximo 10%. Então, para manter a companhia uma true corporation, né, para não permitir que haja um controlador ali, enfim, por um ponto estratégico, não que empiricamente seja tão ruim assim você ter um controlador em empresa. A gente vê aí empresas excelentes na Bolsa com controladores familiares bem definidos. Então esse modelo é um modelo testado e aprovado, né? O Tarcísio vai precisar da ajuda aí de um outro ente que tenha uma experiência em privatizações, em processos de IB, né? Porque o BNDES, ao que tudo indica, não vai ser o agente preferido aí, que tem sido, né, para as últimas privatizações, os últimos processos de licitação, o BNDES que desempenhou um papel importantíssimo ao longo desses últimos 4 anos. E sim, né, esse é um modelo que está sendo veiculado aí para a Sabesp e para outras empresas também que estão com perspectiva de privatização, né? A gente viu comentários sobre privatização da CEMIG, né, mais de uma vez, Copel, que também mais uma vez colocou fato relevante, comentando sobre estudos de privatização, e esse modelo, né, por ter sido emplacado de algumas vezes já com sucesso, parece que é um modelo que vai ser utilizado aí para as próximas, se a gente não tiver nenhuma mudança aí na regra do jogo por parte do governo federal, né? Inclusive, Fio, né, diante de todas essas questões, né, novo governo, novas expectativas em relação, né, a algumas possíveis mudanças, a gente está falando de Tarcísio em relação à privatização de Sabesp, e hoje ele também, hoje não, inclusive ontem também, ele falou muito sobre a questão da privatização do Porto de Santos, né, ele falou que ele não desistiu efetivamente da questão da privatização do Porto de Santos, que deve levar, inclusive, esses argumentos, né, vai defender muito essa desestatização, diz que vai levar isso junto ao governo federal,
federal, a gente sabe que o governo federal é muito contrário à bandeira de privatização, né? É um governo de esquerda, onde, né, o governo é que tem o domínio maior em relação a essas estatais, são totalmente contrários. Não sei qual vai ser o sucesso ou não de Tarcísio em levar essa possibilidade de privatização do Porto para o governo federal, enfim, mas foi uma declaração, inclusive, que ele deu, né, ontem, logo após aquele discurso dele, e ele disse que não desistiu. Eu queria entender um pouco mais da sua visão, né? Eu não sei especificamente se você acompanha algo, né, que esteja mais relacionado ao Porto, mas como que você vê exatamente, né, as questões políticas impactando muito em alguns setores ou papéis? São gestões muito diferentes, né? O governo de São Paulo tem uma cabeça com o Tarcísio mais de privatização, o governo federal é contrário. Até onde, né, o investidor ele fica ali, né, meio que nesse meio de campo ali, tentando entender os rumos, principalmente como o Sabesp ou outros papéis aí que estejam nessa situação? O tom desse governo é um tom já esperado que a gente já viu no passado, né? Então, por exemplo, nas administrações anteriores do governo petistas, né, tanto Lula quanto Dilma, as estaduais aí de energia elétrica, que tinham os melhores reajustes e revisões tarifárias, acabavam sendo as estatais que tinham governos aliados ao Lula e o contrário também vale, né? Então, essas empresas aí estatais que têm um papel tão importante, as estaduais, né, que têm um papel tão importante nos orçamentos desses governos. Então, isso não é novidade nenhuma, né? Aí a gente acredita que a União vai sim, né, fazer oposição a esse movimento, não somente através de algum bloqueio formal, né, alguma imposição nominal à venda, né, como também, conforme a gente viu agora no caso da ANA, né, abrindo uma possibilidade aí para mudança no regulamento, para mudanças em atratividade econômica, para redução de preço de venda e tornar a privatização menos atrativa. Enfim, tem muitas possibilidades aí que o governo pode utilizar, né, o governo federal pode utilizar para atrapalhar a vida, né, dos governos estaduais, e isso é uma grande possibilidade que a gente acredita que pode acontecer sim. Perguntas. Agora, mudando um pouquinho de setor, viu, Fio? Vamos falar um pouco sobre Natura, né? Natura que aqui no Brasil, até uma das últimas notícias, foi divulgação ali de pagamento de dividendos, finalzinho do ano passado que a gente viu, mas também uma outra notícia deixou ali, né, o mercado em alerta, e é sobre isso que eu quero entender você, porque a companhia acabou sendo condenada a pagar 40 milhões de dólares para um casal por conta de alguns produtos químicos ali em relação à Avon, lá nos Estados Unidos. Isso, né, foi uma primeira condenação, inclusive, pode abrir jurisprudências para outras condenações, lembrando. Nessa situação, né, aconteceu que a mulher acusou a companhia de usar produtos contaminados que teriam causado um câncer para ela. E na Justiça dos Estados Unidos, ali a primeira decisão foi realmente dessa condenação. Até que ponto isso pode impactar na companhia? Isso pesa de alguma forma? Você acredita que isso pode realmente interferir de alguma maneira nos papéis da Natura, papéis que inclusive acumularam perdas nesse ano de 2023, né? Como que você vê a interferência disso, do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, na ação dos papéis aqui do Brasil, Phil? A Natura, ela é uma empresa, né, que tem um patamar de receita muito grande, né, uma empresa que é a quarta maior produtora de cosméticos do mundo. Então, você fala de 40 milhões de dólares, é claro que é relevante, né, do contexto da Natura, mas não passa a ser um game changer, não. A gente tem questões processuais aí em diversos negócios, diversas empresas, e nesse patamar aí de magnitude, não acaba sendo um game changer, não. Mantemos o nosso case aqui para a empresa. A gente está acompanhando, né, as mudanças implementadas pelo Fábio Barbosa, de enxugamento da estrutura e de delegação de autonomia para as unidades produtivas, né, para as marcas. A gente vê isso tudo com muito bons olhos, né, e é enxugamento mesmo da companhia como um todo. A gente já viu outras empresas passarem por esse processo. BRF é um grande exemplo aí de empresa que cresceu e teve que reduzir de tamanho posteriormente. Hoje é uma empresa que é muito melhor gerida. Então, na altura da compra da Avon pela Natura, o mercado precificou 100% do sucesso na cabeça, né? E aí, muito dessa precificação aí que foi a revisão
do case que a gente vê hoje com o preço de mercado que está bastante inferior, né? Isso mesmo você considerando os pares internacionais da Natura, pares como, por exemplo, Coty, que dão prejuízos recorrentes com múltiplos melhores do que a Natura. Então a gente vê com bons olhos o case, tá? É um case bastante volátil. A gente aqui, sendo a hora uma casa de pessoa física, a gente não tem tanta facilidade assim de recomendar cases voláteis, o cliente nem sempre tem o estômago para encarar aquela volatilidade, mas vemos um bom potencial de apreciação aí para a Natura e mantemos a nossa recomendação de compra, apesar de não estar mais nas nossas carteiras recomendadas. Perfeito, Fio. Inclusive, eu estou com o setor aqui de varejo, as varejistas aqui, no caso Natura, tá caindo 0,19%, mas não faz muito tempo que ela estava, inclusive, em alta. A gente tem acompanhado alguma volatilidade em determinados papéis. Magazine Luiza agora lidera altas no setor, 4,63%. Aí a gente tem, né, no varejo de moda, C&A e Grupo Soma também em alta, aqui, Grupo Soma 2,7%. Mudando de setor, vamos falar de Gafisa, que está sendo a maior alta do índice, da Bolsa, na verdade, hoje, né? 40,54% de alta para a Gafisa. Existe a expectativa de uma reunião do Conselho Administrativo da companhia para poder discutir essa questão, né, do aumento de capital. Lembrando que tem todo esse processo judicial, uma disputa judicial com a Eixo Capital, devido justamente a essa decisão ali do Conselho de querer, né, fazer esse aumento de capital, a Eixo querendo mudar esse conselho, mudar a atual diretoria, destituir a atual diretoria por causa disso, ou seja, mas no meio de tudo isso, marca essa reunião que está prevista para hoje e o papel respondendo aí com essa disparada de 40,54%. Em relação não só a Gafisa, se você puder falar um pouco sobre, viu, Fio, como que você analisa esse processo, seria realmente um passo importante agora, aumentar o capital nesse momento, com esse cenário que a gente tem, é importante, como que você vê se é positivo para a companhia? Além disso, o setor como um todo, né? A gente sabe que algumas companhias acabam se beneficiando do novo governo, né, já que acabam trazendo um pouco mais essa questão, né, o que era antes o Casa Verde e Amarela, volta a ser ali o Minha Casa Minha Vida. Então, se você puder falar um pouco do setor e sobre essa decisão da companhia de abrir capital da Gafisa, né, que está aqui com essa alta bem significativa hoje. A Gafisa, ela tá subindo 50% hoje, mas se você pegar os últimos 4 pregões, né, que foi quando a gente teve o início dessa alta, tá subindo mais de 200%, né, então um impacto muito grande. A Gafisa, que é um papel que tem pouquíssima liquidez, hoje está sendo avaliada na casa de R$1 bilhão, há pouquíssimo tempo estava avaliada a 400 milhões, 300 milhões, então um patamar muito baixo, né, e é normal para empresas desse tamanho e nível de liquidez, quando você tem um evento societário importante que pode ser favorável para a companhia, você ter um salto dessa magnitude, né? A gente aqui chegou a olhar a Gafisa de perto por um bom período, né? É uma companhia que teve uma troca de controle importante, o Tanuri tem feito um bom trabalho no sentido operacional da coisa, né? Tem atraído executivos muito bons e tem feito projetos bons que vendem bem e que estabelecem aí, consolidam a Gafisa, que já tinha uma placa muito boa, uma marca muito boa, né? Antes de toda a crise que aconteceu ao longo dos anos aí 2010 até 2017, 2018, reconsolidando a Gafisa como uma placa muito forte, né? No Rio de Janeiro, especialmente, também São Paulo, que são as duas praças principais da companhia. A gente gosta do que está acontecendo na Gafisa. Agora, o Tanuri é um empresário bastante polêmico, né? E é um empresário que já tomou no passado algumas decisões que não eram favoráveis ao minoritário, né? E essa sequência de aumentos de capital, em especial agora, depois de você ter a venda do Fasano por R$330 milhões, né? Então, você teve um influxo muito grande de recursos recente, né? Agendado aí para acontecer recentemente, e quando você coloca isso em perspectiva de um novo aumento de capital, a impressão que dá é que a empresa não precisa do recurso, né, e que esse aumento de capital seria aí para diluir acionistas, mas nada disso é comprovado, né, mas o fato é que a briga entre Tanuri e o Vladimir, né, da Eixo Capital, é o que tem puxado aí as ações, né? E a nossa perspectiva é de que a volatilidade é muito alta, né? A gente tem aí, Gafisa hoje, depois dessa alta, está negociando a 0,40 do book, deve ser o patamar de negociação hoje, né? Que ainda é considerado baixo, né? Para uma construtora, ainda mais uma construtora que está fazendo um trabalho bem razoável aí, apesar do tamanho pequeno e apesar da questão da governança que é importante. Então a gente tem, por exemplo, aí uma Helbor negociando nesse patamar de pricing, né?
A gente gosta do case, mas acreditamos que não seja o momento para se expor, não. Não só antes, né, como depois dessa alta. A volatilidade é muito alta e o risco é muito idiosincrático ali da companhia. Então, a gente não tem recomendado para os nossos clientes, não. Fio, uma questão, né? Desde ontem, né, o primeiro pregão do ano, com aquela queda que a gente viu sendo registrada de 3,7%, a gente vê ali na internet muitos profissionais do mercado financeiro fazendo algumas comparações, né? Inclusive, o nosso querido Alexandre Cabral, ele trouxe aí, na verdade, que o primeiro pregão pós a vitória, então, de Lula, na verdade, teve essa queda de 3,07%. O do Bolsonaro, na época, quando ele tomou posse, o primeiro pregão em 2019, foi uma alta ali, né, na verdade, e faz uma comparação também com o FHC, com o governo Dilma. Os números realmente mostram aí um pior cenário. Inclusive, o nosso companheiro, que sempre está aqui com a gente também, o Anderson Menezes da Alckmin, ele fez também um post trazendo, né, que foi o pior começo de ano da Bolsa do Milênio. Muitos investidores ficam, né, receosos por todas as mudanças, todas as questões, né, de mudanças de políticas. Tem toda a questão que a gente já discutiu inúmeras vezes em relação ao fiscal, que também preocupa muito, mas eu queria entender a sua visão, né? A gente vê ali muitos profissionais fazendo essas comparações com outros governos, inclusive o próprio Anderson, ele traz ali numa comparação que de todos que começaram quando tiveram quedas, a maioria, a Bolsa fechou em queda depois dos 4 anos também. Eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação a esses números e como que está a perspectiva de vocês em relação à renda variável para esses anos como um todo, do próximo governo? A nossa perspectiva em relação à renda variável, pelo menos para 2023, é uma perspectiva de desempenho bom, né, para ações de commodities, para exportadoras, né, e de um desempenho mais complicado para as demais ações aí que estão expostas à atividade econômica interna brasileira, né, porque com todas as comunicações que têm sido colocadas aí pelo governo, tanto antes da eleição, quanto depois da eleição, quanto agora na posse, ele tem sido bastante consistente em apoiar a sua base, né, seus núcleos eleitorais, né, e o investidor, o mercado, não é um fator aí que tenha apelo para a sua base. Então, não é uma grande preocupação, ou pelo menos não parece ser uma grande preocupação por parte do governo. O governo está mais preocupado com centrais sindicais, com artistas, enfim, a comunicação que tem sido feita pelo governo nessa linha, né? Então, a perspectiva de cenário econômico aí, desemprego, atividade econômica, Brasil pelos 4 anos não é mais tão favorável e a gente acredita que investimento em bolsa deveria refletir isso, sim. Agora, as exportadoras são sempre uma boa ideia, né, nesse cenário, porque exportadoras têm custo em real, receita em dólar, né, uma boa parte do custo em real, receita em dólar, então quando o dólar sobe, ela se favorece. A dinâmica de preço de venda dos produtos que elas vendem não é ditada por atividade econômica interna, então depende de demanda global pelos produtos, e a gente tem muitas opções de empresas como essa na Bolsa, né? Desde papel celulose até frigoríficos, temos vales, siderúrgicas, muitas opções mesmo, então eu acho que o investidor vai ter saída aí para o seu recurso dentro de Bolsa, né? O investidor que deseja ter uma parcela do seu ativo em Bolsa, pode evitar essa volatilidade toda aí e se expor, né? Aumentar a sua exposição ao setor de commodities, né, agroexportadores, que é um setor que tem uma boa possibilidade de performar melhor do que o resto ao longo desse 2023. Maravilha, Fio, quero agradecer, sempre um prazer falar contigo aqui na BMC News, seja sempre muito bem-vindo, até breve. Até breve, obrigado, Paulo, obrigado, Débora. Bom dia. Obrigada. Até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.